Sexta-feira, 9 de dezembro de 2022. O Brasil é eliminado da Copa do Mundo nas quartas de final, após perder para a Croácia nos pênaltis. Sejam todos bem-vindos a esta edição da Revista Parabólica. Hoje destacando a derrota da seleção e tendo como capa o fim da era Tite, que já era prevista. Após 6 anos e 3 meses no comando da seleção, o técnico se despede dividindo opiniões e não agradando a muitos pelas escalações muitas vezes consideradas equivocadas. A exemplo de Daniel Alves e Gabriel Jesus, como também pelo tratamento dado em coletivas, sempre apresentando estatísticas, mas com resultados aquém do esperado. Outro ponto criticado foi sua postura ao sair de campo e não dar suporte para os jogadores, como também ter feito mudanças em campo que foram desastrosas e não renderam como esperado. A escolha dos jogadores para bater os pênaltis também foram bastante criticadas, principalmente por Neymar não ter sido o primeiro a bater. E o resultado todos nós já sabemos. Uma série de erros nos levou a perder para a Croácia. Não chega a ser uma zebra perder para a atual vice-campeã, mas é uma vergonha para a seleção perder para um time evidentemente inferior, onde seus oponentes tiveram liberdade para andar por todo o campo e ditar as regras do jogo. Quem acompanhou os jogos pôde perceber os erros em campo, a começar pelos erros nas trocas de passe na grande área, onde muitas dessas trocas poderiam resultar um gol, mas a desorganização em campo tornou-se latente. Além do mais, via-se um Brasil ameno que demorava para realizar a leitura de jogo, apenas reagindo no segundo tempo. Uma deficiência que, ao que tudo indicava, havia sido sanada no jogo contra a Coreia, mas hoje no jogo contra a Croácia, pôde-se perceber que não foi bem assim. Com um time mais recuado e menos ofensivo, o Brasil custou a fazer um gol e a encarar a Croácia como o time que era, um time mediano e sem muitos recursos, mas que foi fiel à sua própria proposta e mais seguro que o Brasil. Fez seu papel e mostrou porque um time como ele conseguiu chegar a ser o vice-campeão do mundo. Tais séries de erros custaram ao Brasil o tão sonhado Hexa. Era uma equipe boa, mas deficiente, e Tite não conseguiu sanar esses pequenos problemas. O Brasil chegou na Copa como o grande favorito a chegar à final. Era apontado para um confronto contra a França, replicar como foi em 1998. Mas ficou o sonho pelo caminho. O gosto do Hexa e a mão na taça seguirão na lembrança do torcedor que confiou, que vibrou, que viu o voo do pombo, viu a decisão de Neymar, como também um time novo, com destaques já conhecidos ou também surpresas no destaque individual, como Antony, Martinelli e Pedro. Agora é hora de virar a página. O Brasil volta a jogar no ano que vem, a partir de março. A novidade é a chegada de um novo técnico. O nome ainda é desconhecido, mas muito se especula e há muitos brasileiros que desejam um técnico estrangeiro à frente da seleção. Será que virá? Vamos aguardar. Até a próxima Copa, lá virão 4 anos pela frente e em 2026 levaremos a amarelinha até os Estados Unidos, Canadá e México, que serão as sedes da próxima Copa. Enquanto isso, vamos aguardar o fim da Copa, as festas de fim de ano, o novo ano que chega, mas em meio a tudo isso há também a Revista Parabólica, sempre disposta a te informar com os principais assuntos do momento. E a seguir você ouve um papo com as impressões sobre este último jogo e também um pouco sobre a psicologia do esporte, que é bastante importante para poder colocar o atleta no seu centro, deixá-lo centrado, sem nervosismos, euforias que muitas vezes atrapalham o rendimento. E para falar sobre isso, eu recebo meu amigo Paulo Panseri, que é estudante de psicologia e amante do esporte. E esta foi a edição da nossa Revista Parabólica. Até a próxima com mais jornalismo com J maiúsculo para você. Tchau! Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição da nossa Revista Parabólica. Hoje, 16 de dezembro, faltam 2 semanas para acabar o ano e é a hora de fazer metas, pensar no que deu certo, no que deu errado e pensar no novo ano que seja melhor do que o que termina. E falando em terminar, neste domingo se encerra a Copa do Mundo e com uma final de peso que ilustra a nossa capa nesta edição. 2 gigantes do futebol se enfrentarão. Tratam-se deles os grandes, os ilustres, os gigantes, Lionel Messi e Kylian Mbappé, que defenderão suas seleções numa final de alto nível e de tirar o fôlego, que será no jogo França versus Argentina, que irá ocorrer ao meio-dia do domingo, dia 18, e será bastante decisivo para os dois lados, porque, como a gente sabe, só um vai levar a taça e, evidentemente, é um feito importante para os dois, tanto para o Messi quanto para o Mbappé, eu vou te explicar agora. Que de um lado nós temos Lionel Messi, que é um dos melhores jogadores do mundo
e atualmente ele está disputando a sua última Copa. Para ele seria de suma importância para uma carreira e para os hermanos argentinos também, ver o seu grande craque encerrar um ciclo dessa maneira. E talvez se igualar com o Diego Maradona, que é o gigante que até hoje é lembrado como referência do futebol argentino, né? E um pouco mais longe da América do Sul, os europeus também têm interesse na taça, já que a França, ela é atualmente, né, a forte concorrente para alçar o tricampeonato, e ainda como adendo, né, ela tem o fato de ter sido a atual campeã do mundo, ela é a atual campeã do mundo, né, tendo ganhado a Copa de 2018 numa final contra a tão temida Croácia, né, que se mostrou tão pequena diante dos argentinos e foi eliminada na semifinal, mas acabou assombrando nós como brasileiros, né, e naquele tão temido e tão bem esquecido, né? Já está esquecido da nossa memória, aniquilado em todos os sentidos pelo que aconteceu, que acabou nos eliminando. Mas enfim, né? E aí temos hoje o grande e um dos maiores jogadores da atualidade, que está sendo bastante decisivo em campo e fazendo o futebol, né, ser arte como ele é, que trata-se dele, né? Kylian Mbappé, o tão temido Kylian Mbappé, que está em sua segunda Copa e obteve grande destaque defendendo a seleção francesa em 2018 e voltou agora em 2022 como uma grande estrela do time e como um ser antagônico da seleção de Messi, que também demonstra força e se mostrará um duelo de gigantes. Se no início da competição muitos reclamavam dos jogos sem sal, vem aí um duelo de gigantes na final, né? E realmente até um encontro de gerações, né? Messi se aposentando, Mbappé voando, né, realmente demonstra bastante do que o futebol é, além de arte, também proporciona pra gente esses encontros que não tem preço, né? Onde mais nós veríamos dois gigantes se encontrando assim dessa maneira. E é isto, né? E aí cada um tá fazendo sua torcida, sua aposta, né? Alguns aderiram ao movimento, né, em que toda a América do Sul apoia a Argentina por ser nossa irmã, né, aqui do lado. E inclusive fizeram até um mapa, né? Eu vi essa foto de todo o mapa inteiro da América do Sul pintado de azul e branco, né? Com o sol no meio, fazendo alusão à bandeira da Argentina, dizendo que toda a América do Sul vai apoiar os hermanos, né? Mas muitos consideram a França como a franga favorita, né? E para a taça, né? Levantar a taça agora no seu tricampeonato por uma questão técnica e também por uma rixa, né? Já que muitos brasileiros não torcem pela Argentina tanto pela história, aí vem aqueles casos de racismo que são sempre chatos, né? E também pela rivalidade que alimenta o futebol, né? Tem gente que não torce para argentino nem que, não sei, né? Nem que o Maradona viesse de volta à vida e oferecesse $1 milhão, eu acho que as pessoas diriam que não, só porque é argentino. Mas enfim, no fim das contas fica difícil de escolher um lado, mas seja qual for o resultado entre os melhores, vai ser escolhido de fato o que se sair melhor no jogo. Porém, as duas são gigantes, seleções gigantes, né? E sendo Messi ou Mbappé, ambos sairão gigantes, né? Tá vendo que a palavra gigante está sendo bastante repetida, né? Mas é porque não tem como definir esse jogo sem trazer essa proporção de grandeza, né? E eles vão sair gigantes dessa Copa e terão seus nomes escritos na história do esporte como referências para suas nações. Disso não temos dúvida, né? Que venha a final, né? Que venha e que vença o melhor também. A gente não vai, de certa forma, a gente saiu perdendo, mas tipo, o futebol não sai perdendo em nada, porque realmente é uma final honesta, justa, né? A Argentina se recuperou, a França já chegou com tudo, o Mbappé no primeiro jogo servindo uma atuação belíssima que se consagrou durante toda a Copa, então realmente nossos respeitos a estes craques, né? E aí agora a gente vai sair um pouco do mundo do futebol, vamos mudar radicalmente de assunto, né? A gente tá falando de Copa do Mundo, nós vamos agora falar de Brasil e vamos falar de política. Porque chegou ontem ao Palácio da Alvorada um caminhão de mudanças que será responsável por transportar os itens da família Bolsonaro, que já começa a se preparar para deixar a residência oficial, né, do presidente. Eles têm até o dia 31 de dezembro para desocupar o imóvel para que o presidente eleito Lula, né, passe a morar lá. Né? Tem previsão dele passar a ir morar lá no dia 2 de janeiro, que é o dia seguinte à posse. E ainda em política, a Câmara dos Deputados aprovou em modo relâmpago a mudança da lei das estatais. O texto que foi aprovado pelos deputados retira da lei a menção aos 36 meses de intervalo para que alguém que trabalhou na campanha eleitoral possa vir a assumir algum cargo como presidente ou diretor de empresas públicas. Ao invés de 36 meses de quarentena, que dá 1 ano e meio ao todo, né, o indicado pode assumir após 30 dias de desvínculo, né, entre a campanha. E essa manobra da lei possibilita que Aloysio Mercadante, né, assuma o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, sendo que ele atuou na campanha do presidente eleito Lula.
E a possível nomeação dele não foi bem vista pela imprensa e pela opinião pública. E também, após o discurso que Lula fez anunciando ele, até a Bolsa de Valores caiu. E ele é mais um nome de base petista a assumir um cargo no governo, né? Isso tem, né, gerado bastante atritos e indo também contrário às intenções da campanha do presidente Lula, já que ele, durante todo o período eleitoral, ele fez a intenção de mostrar que ele queria fazer uma frente ampla, unindo diversos partidos, diversos pensamentos políticos que levaram a forte oposição feita a Bolsonaro, né? E que tentava se reeleger ali e acabou não conseguindo justamente por causa dessas alianças que Lula fez, né? E aí ele conseguiu chegar ao terceiro mandato, mas assim, ao que tudo indica, ele está agora fazendo umas escolhas controversas, né? Porque, tipo, sem essas alianças ele não teria chegado onde ele chegou agora, né? Que é na presidência pela terceira vez. Sabemos quanto foi importante as pessoas aliassem a ele, né? Tanto que até a própria Simone Tebet também suou a camisa para poder ajudar ele a chegar lá. E, tipo, agora nós temos visto que as nomeações para o governo dele vai contra tudo o que ele pregou durante a campanha, né? Porque ele pretendia um governo diverso, um governo inclusivo, um governo que iria abraçar todas essas situações, todas essas pessoas, um governo realmente sendo esta frente ampla, onde ele iria governar, mas que ele teria aquelas pessoas ao seu redor. Só que até o momento não temos visto isso. Além de que até próprias pessoas que votaram nele estão cobrando também a inserção de negros e de mulheres nos ministérios, coisa que não foi vista ainda, né? E, enfim, estamos aí esperando para ver o que será, né? Já que foi tão alardeado, foi tão comentado isso, mas que não tem se mostrado ainda. Enfim, vamos agora mudar de assunto, vamos falar de entretenimento, né? A novela Todas as Flores, que é um fenômeno do Globoplay, estreou no dia 19 de outubro na plataforma e foi exibida com 5 capítulos semanais que eram adicionados semanalmente às quartas-feiras. E, né, chegou ao final nesta última quarta-feira, agora no dia 14 de dezembro, né, chegou a última leva de capítulos. E é uma trama que ela é estrelada por Sophie Charlotte, Regina Casé, Letícia Colim, Mariana Souza Nunes. E a história traz a protagonista que é deficiente visual, chamada Maíra, que é interpretada pela Sophie, e tem de lidar com a mãe e irmã, que são vilãs, que serão capazes de tudo para conquistar aquilo que querem. E sem medir esforço, serão capazes até de passar a Maíra para trás para se dar bem. E agora a história está encerrando essa primeira leva de capítulos, pausando a história no meio, como se fosse uma divisão por temporada, como nas séries a gente está acostumado a ver, né? E a próxima sairá no ano que vem, sem data definida, né? No caso, a próxima parte. E dará o desfecho à história que vem arrebanhando fãs desde a estreia, né? Já era tão ovacionada, tão querida, mesmo antes de começar, vinha se alardeando bastante, até pelo autor, né? Que é o João Emanuel Carneiro, que foi autor do grande fenômeno, do grande clássico Avenida Brasil, né? Uma edição de destaque dessa trama, eu acho que até ela merecia um episódio especial só para comentar sobre ela, mas quem sabe em breve, né? A história está completinha lá no Globoplay, se você quiser acompanhar, a primeira parte já está lá completa, né? E isso não é publi. Agora vamos voltar e vamos falar das telas grandes, né? A gente falou agora do streaming, vamos falar agora do cinema, porque estreou Avatar 2, né? E após anos de espera, finalmente os fãs poderão acompanhar a sequência da história. O filme, inclusive, vem dividindo opiniões entre os críticos e muito, talvez, pelo mal que acomete muitas trilogias, né? Um filme que prepara terreno e deixa ganchos para uma sequência, que é o caso agora do Avatar, que é algo que vem sendo reparado. Mas, de qualquer modo, isso merece a atenção dos cinéfilos que tanto esperaram por essa continuação. Então, né, se você quer essa recomendação, vá lá, mas, né, vamos ver. Fica ao gosto do freguês, porque a gente sabe que muitas vezes a opinião dos críticos, muitas vezes pode estar errada, né? Quem critica foi ele, não nós como telespectadores, né? Então isso daí tem que ser levado em consideração também por quem for assistir. Porque também gosto não se discute, né, gente? Tanto gosto não se discute que eu vou falar agora do meu filme favorito, né? Já até queimando largada, quem me conhece deve saber, quem ouviu os outros episódios também deve saber, mas enfim, chega de mistério. Falando em continuações, né, a gente falou de Avatar 2, Pânico 6 já está confirmado, né, e ganhou um trailer e já foi anunciado para o ano que vem, já em 2023, né. O filme vem um ano após o filme 5, né, que foi o Pânico 5, que estreou no dia 13 de janeiro agora em 2022,
e marcou um recomeço da história com exceção de novos personagens, além de ser considerado um dos melhores filmes da franquia. E é um filme de terror slasher que tem uma legião de fãs e abriu caminhos para uma forma nova de fazer um terror mais leve, que é utilizado até hoje, trazendo novos ares para esse gênero e até dando oportunidade para que as pessoas possam desenvolver o gênero das maneiras mais diferentes possíveis. Tem muitos filmes interessantes nesse terror slasher, né? Que muitas vezes você pensa que é um terror mais pesado, mas não, é um terror mais brando. Tem um episódio da Coluna Brasilidades aqui, que a gente falou sobre Pânico e deu essa cartada mostrando um pouco sobre como é, né? E enfim, ainda não há uma data confirmada para este lançamento do filme Pânico 6. Mas vamos aguardar, voltamos a informar em breve, né? Já fica a expectativa para o ano que vem, do que é um filme da melhor qualidade. Então, meus caros e caras, chegamos a mais um final de revista, né? Mas antes eu quero dar o recado de sempre. A Coluna Brasilidades ela ficou agora para o próximo episódio porque o conteúdo ficou um pouco extenso. E agora a coluna tem esse tom de entrevista, né? Que foi algo que se tornou diferente da proposta inicial, que era só, né, um convidado vir dar uma dica para quem estivesse ouvindo. E aí acabou se tornando esse tom de entrevista bem legal. E assim, para a gente se adequar ao novo molde, a coluna passou agora a se chamar Parabólica Entrevista, né? E passa agora a ser anexada sempre no próximo episódio, né? E estrelando esse novo modelo, a gente recebeu hoje a Bruna Rezende, que é criadora de conteúdo, tem um estúdio Gran e está entrando no ensino médio. E ela vai dar dicas para o ano que se inicia e relembrando tendências de papelaria, vai falar sobre o Enem e quanto que espera dessa nova fase de sua vida. Sendo que você é um aluno aplicado ou não, não deixe de ouvir esse conteúdo feito de criador para criador. E é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio de hoje. Você pode conferir também as nossas manchetes por escrito lá no nosso blog. Anote aí, é suarevistaparabolica.blogspot.com. E eu deixo sempre na descrição dos episódios, onde você estiver ouvindo, o link. Então você pode já clicar e ir direto, tá certo? Eu agradeço mais uma vez pela sua companhia e até a próxima semana com mais Revista Parabólica, a revista que você ouve e é jornalismo com J maiúsculo. Valeu! Olá, sejam todos bem-vindos a mais esta edição da nossa Revista Parabólica. Hoje, 16 de dezembro, faltam 2 semanas para acabar o ano. É a hora de fazer metas, pensar no que deu certo, no que deu errado e pensar num novo ano que seja melhor do que o que termina. E falando em terminar, neste domingo se encerra a Copa do Mundo e com uma final de peso que ilustra a nossa capa nesta edição. 2 gigantes do futebol se enfrentarão. Messi e Mbappé defenderão suas seleções numa final de alto nível e de tirar o fôlego. O jogo França vs Argentina irá ocorrer ao meio-dia do domingo, dia 18, e será decisivo. Como se sabe, só um levará a taça e evidentemente é um feito importante para ambos. De um lado está Lionel Messi, que é um dos melhores jogadores do mundo e atualmente disputa sua última Copa. Para Messi será de suma importância para sua carreira e para os hermanos argentinos ver o seu grande craque encerrar seu ciclo dessa maneira e talvez se igualar com Diego Maradona, o gigante que até hoje é lembrado como referência do futebol argentino. Um pouco longe da América do Sul, os europeus também têm interesse na taça, já que a França é forte concorrente para alçar o tricampeonato e ainda tendo como adendo o fato de ser a atual campeã do mundo, tendo ganhado a Copa de 2018 numa final contra a tão temida Croácia, que se mostrou pequena diante dos argentinos e foi eliminada na semifinal. Além de tudo isso, há também um dos maiores jogadores da atualidade sendo decisivo em campo e fazendo do futebol sua grande arte. Trata-se de Kylian Mbappé, que está em sua segunda Copa, obteve grande destaque defendendo a seleção francesa em 2018 e volta agora em 2022 como grande estrela do time e como um ser antagônico à seleção de Messi, que também demonstra força e se mostrará um duelo de gigantes. Se no início da competição muitos reclamavam dos jogos sem sal, vem aí um duelo de gigantes na final. E cada um está fazendo sua torcida e aposta. Alguns aderiram ao movimento em que toda a América do Sul apoia a Argentina por ser nossa irmã. Inclusive fizeram até um mapa todo pintado de azul e branco com um sol no meio, em alusão à bandeira argentina. Mas muitos consideram a França como franca favorita para a taça, tanto por questão técnica como também por rixa, já que muitos brasileiros não torcem pela Argentina pela história, pelos casos de racismo e a rivalidade que alimenta o nosso futebol. Fica difícil escolher um lado.
Mas seja qual for o resultado, entre os melhores será escolhido o que se sair melhor neste jogo, porque são dois gigantes, como já falei. Hoje é uma overdose de gigantes aqui neste episódio, não é verdade? Sendo o Messi ou o Mbappé, ambos sairão gigantes aí, ó, de novo, dessa Copa e terão seus nomes escritos na história do esporte como referências para suas nações. Saindo um pouco do mundo e do futebol, vamos mudar radicalmente de assunto e falar de Brasil e de política. Chegou ontem ao Palácio da Alvorada um caminhão de mudanças que será responsável por transportar os itens da família Bolsonaro, que já começa a se preparar para deixar a residência oficial da presidência. Eles têm até o dia 31 de dezembro para desocupar o imóvel para que o presidente eleito Lula passe a morar lá. Ainda em política, a Câmara dos Deputados aprovou em modo relâmpago a mudança na lei das estatais. O texto que foi aprovado pelos deputados retira da lei a menção aos 36 meses, que resulta em 3 anos, de intervalo para que alguém que trabalhou na campanha eleitoral possa vir a assumir algum cargo como presidente ou diretor de empresas públicas. Ao invés de 3 anos de quarentena, e que seria, no caso, o intervalo entre trabalhar na campanha e assumir um possível cargo, o indicado agora pode assumir após 30 dias de desvínculo. E essa manobra da lei possibilita que Aloysio Mercadante assuma o BNDES, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, sendo que ele atuou na campanha do presidente eleito Lula. E a possível nomeação dele já não foi bem vista pela imprensa e pela opinião pública e também por muitos internautas e também pessoas que apoiaram o presidente Lula, já que ele é um nome de base petista para assumir mais um cargo no governo, indo contrário às intenções de campanha do presidente Lula, já que durante todo o período eleitoral a intenção era realizar uma frente ampla e unir diversos partidos, diversos pensamentos políticos que levaram a forte oposição feita a Jair Bolsonaro, que tentava se reeleger. Lula conseguiu chegar ao seu 3º mandato, mas sem essas alianças ele talvez não tivesse chegado lá. E agora, com suas nomeações para o governo, ele vai contra aqueles que pareciam ser seus princípios primários, né? Um governo diverso e um governo inclusivo e um governo que fosse de fato feito por todos aqueles que trabalharam em sua campanha, coisa que não está ocorrendo. E até agora foram anunciados formalmente ainda homens e todos aliados ao presidente. E a sociedade vem cobrando também a exceção de negros e de mulheres, algo que ainda não foi visto no governo em si, né? Foi visto apenas no período de transição, porém nos ministérios e nos anúncios que Lula vem fazendo, ainda não se mostrou isso, que seria uma das suas principais bandeiras e vertentes que estão sendo tão aguardadas. Mas vamos ver o que deve vir, né, até ele assumir e também o que pode vir nesses próximos 4 anos, né? Porém, isso já acendeu um alerta mesmo antes da posse e já está sendo cobrado, né? E com razão, já que se ele prometeu, ele terá de cumprir, até porque ele fez muitas promessas de campanha, saiu até matéria dizendo quantas promessas ele vai ter de fazer, parece que por dia, não é verdade? Então isso tem que também acender um alerta, trazer uma reflexão para que o governo de fato funcione como é desejado, não é verdade? E é isso aí. Agora nós vamos para o entretenimento. A novela Todas as Flores é um fenômeno do Globoplay que estreou no dia 19 de outubro na plataforma e ela era exibida durante as semanas, né? Às quartas-feiras eram liberados 5 episódios, né? 5 capítulos no caso, né? E aí era sempre às quartas-feiras e de quartas-feiras em quartas-feiras as pessoas poderiam ter acesso a esses blocos de capítulos que eram liberados aos poucos. E é uma trama estrelada por Sophie Charlotte, Regina Casé, Letícia Colin e Mariana Souza Nunes, né? E a história traz uma personagem deficiente visual, que é a Maíra, né, que é interpretada pela Sophie, e tem de lidar com uma mãe, que é feita pela Regina, e uma irmã, que é a Letícia, no caso, né, que são vilãs capazes de tudo para conquistarem aquilo que querem, e sem medir esforço serão capazes até de passar a própria parente de sangue, né, que é, no caso, filha e irmã delas, para trás, até para se darem bem. E agora a história se encerrou na primeira leva de capítulos dela, né, que vai ser dividida em como se fosse em temporada de série, sabe? Tipo, a primeira parte foi até agora o meio da história e a segunda parte irá pegar do meio para o final. Essa segunda parte ainda não sabe quando irá sair, sabe-se que será no ano que vem, mas ainda não tem uma data definida. E essa novela vem arrebatando fãs desde a estreia, né? Ela é escrita pelo João Emanuel Carneiro, que é o autor do grande clássico Avenida Brasil. E muitos são os destaques da trama, ela merecia até um episódio só dela, mas vamos ver, né? Quem sabe vem aí. E a história está lá disponível no Globoplay, e se você quiser acompanhar, a primeira parte está lá, vale a pena você conferir, realmente ela se encerra
trazendo os louros e sendo bastante aclamada por tudo. E não só pela trama principal ali com a Regina, a Letícia e a Sophie, mas também pelas outras tramas paralelas adjacentes que também dão um tempero a mais, né? Como a gente conhece bem, é uma novela como se a gente estivesse vendo na TV aberta, né? E é isso aí, realmente vale a pena dar uma olhada depois. Falando agora das telas grandes, o cinema estreou Avatar 2. Após anos de espera, finalmente os fãs poderão acompanhar a sequência da história. O filme inclusive vem dividindo opiniões entre os críticos, muito talvez pelo mal que acontece a muitas trilogias, né? Um filme que prepara o terreno e deixa ganchos para uma sequência. Mas de qualquer modo merece a atenção dos cinéfilos que tanto esperaram por essa continuação. E também a opinião da crítica muitas vezes não nos representa, né? Realmente o gosto não se discute, então se você está interessado, vá ao cinema, confira e depois conte a sua impressão sobre o filme. E por falar em continuação, Pânico 6, que já estava confirmado, ganhou trailer e já foi anunciado para o ano que vem. O filme vem um ano após o filme de número 5, né, que estreou agora nesse ano, em janeiro, e marcou um recomeço na história com a inserção de novos personagens, além de ser considerado um dos melhores filmes da franquia. O filme de terror slasher, né, que tem uma legião de fãs e abriu caminhos para uma nova forma de fazer terror mais leve, né? Esse gênero slasher ele é muito grande, muito aberto para várias possibilidades e é isso, né? Muito interessante. E o Pânico ele trouxe novos ares para esse gênero, né? E então ele é realmente um pioneiro e está aí até hoje, é uma franquia consolidada com filmes excelentes. Já falamos do Pânico aqui na coluna Brasilidades e se você procurar aí você vai conseguir encontrar este episódio somente sobre isso. E é isto, ainda não há data confirmada para este lançamento da sequência, porém já dá para ter uma ansiedade, né? Porque vai mudar de cenário, o filme vai se passar em Nova York e vai ser ainda com esses personagens novos que vieram no filme 5, então vai vir muita coisa interessante. Vamos aguardar para ver. E é isso aí.